A gente tem seguido um padrão de... Vocês já devem ter percebido, mas é legal ressaltar. 2 palestras no mês, na segunda e na quarta semana, ficam com o professor Rodrigues, que é o nosso mestre. O fundador da nossa casa, o nosso mestre, o nosso condutor. E quem nos ensinou tudo que essa tribuna prega aqui e por aí. E nos outros dias, num outro dia é um orador de fora e numa outra segunda-feira é um orador da casa, né? Alternando entre Edinho, o Ociander, a Estela e eu. Então a gente tem procurado fazer um formato bastante dinâmico, agregador, enriquecido do Evangelho, para que vocês gostem. E a gente aceita sugestões. A gente é um grupo, a gente se considera um grupo jovem aí nessa lida e aceita a caminhada em conjunto. E nessas inovações que a gente tem colocado, principalmente esse ano, nós trazemos uma poesia no início das palestras. Poesia essa que o nosso reizinho, nosso Reinaldo, separa. Ele passa o domingo separando. Aí ele manda para mim: Carlinha, o que você acha essa? Carlinha, vamos falar essa. Num carinho, numa dedicação que vale salientar e envolver esse menino com muitos braços de vibração. E hoje a poesia é ultra especial. Nós vamos dedicá-la a este momento a vocês. No livro Flores de Outono, Francisco Cândido Xavier traz pelo espírito Jesus Gonçalves uma linda poesia por título Evangelho. Quem do Evangelho aprender sua real substância, não poderá mais viver nas sombras da ignorância. É lei de amor e justiça, que vem de fonte divina, combate o orgulho e a cobiça, nas mais perfeita doutrina. Páginas vivas de luz, são um magistral monumento. Não são das mãos de Jesus, mas são do seu pensamento. Não tem mistério encoberto, que muitos lhe querem dar. O ensino é claro, é bem certo, que os homens saibam amar. E dessa lei luminosa, canto de amor e bondade, desperta a flor mais mimosa, a lirial caridade. Nos fala o Mestre Divino dos mundos, da evolução, no esclarecimento, nos esclarece o destino na lei da reencarnação. Bendito todo o que veja essa torrente de luz e diga: bendito seja o Santo Mestre Jesus. Cumpre o Evangelho ensinar com lealdade e clareza, sem confundir, deturpar sua sublime pureza. Façamos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso amado Divino Mestre, é com alegria, com entrega, com humildade que vimos a Ti nesta noite receber o banquete de luzes da Tua atmosfera mais sublime, o Teu Evangelho. Senhor Jesus, que o Teu pensamento chegue suave aos nossos corações, transformando-nos
os centros de força, as bases de todas as nossas ações, para que possamos cumprir nessa vida o nosso mais sincero propósito. Meu Jesus, essa noite se faz de grande importância para cada um de nós aqui presente, pois este é o momento, este, Senhor, é o momento de ajuntarmos forças e competências para os enfrentamentos que a vida nos impõe. E a base principal, o Teu Evangelho, Senhor, dentro de nós. Obrigada por aqui estarmos. Envolva-nos. Que assim seja. Então, né, hoje é dia do nosso Edinho, nosso menino querido, que vem trazer o Evangelho. O menino é bom. Nem tão menino, mas vem trazer o Evangelho de uma forma muito única, muito descontraída, muito rica, e que o torna esse eterno menino. Bem-vindo, meu amor. Bom, antes da gente começar a falar do livro, eu preciso contar um negócio para vocês. Quando os apóstolos se reuniram para falar de Jesus, Jesus apareceu lá para eles. E quando Jesus apareceu, disse para eles assim: eu vos dou a minha paz. Aquela que nós queremos, aquela que nós viemos buscar aqui, aquela que nós tanto precisamos, necessitamos. Mas Jesus disse mais. Disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ali ele estaria, para entregar a sua paz. De modo que nós todos reunidos aqui hoje em nome de Jesus, enquanto permanecermos aqui, todos estaremos envolvidos pela paz, pelas bênçãos e pelas energias de Jesus. E que estas energias, que estas bênçãos e que esta paz possa fortalecer o nosso corpo físico, envolver as nossas emoções, os nossos sentimentos, e fazer com que todos nós possamos sair daqui muito mais tranquilos, muito mais esclarecidos e muito mais felizes. É o que eu desejo para mim e para cada um de vocês. Bom, a Carla já disse, né, que nós estamos fazendo um trabalho de estudar um livro. O livro chama-se Roteiro, é o livro do Chico, Psicografia do Emmanuel, o Espírito do Emmanuel. E hoje nós vamos, a lição de hoje, a lição 4 é Na Senda Evolutiva. Mas antes de eu dizer para vocês o que está escrito lá no livro, eu quero fazer uma pergunta. Quem daqui é bonito? Putz, tem um monte de gente bonita aqui. Vocês vão falar assim, ninguém respondeu, mas teve um monte de gente que sorriu. Todos que sorriram se acham bonitos. Vocês viram que eu também estou rindo, né? É mesmo? E vou contar um negócio para vocês. Eu acho que eu sou muito mais bonito hoje. Mais bonito hoje do que há um tempo atrás. Nem da época que eu era jovem, que fala assim, não, quando você é jovem, você tem o vigor da juventude, você é lindo. Eu acho que eu sou mais bonito hoje. Olha como eu sou metido. Né? E o pessoal fala assim, não, bonito mesmo é quando se é bebê. Gente, eu tenho uma foto de bebê que eu vou contar uma verdade para vocês. Eu imagino que para minha mãe dar mamar para mim tinha que amarrar ela, porque ela devia ficar morrendo de medo. Quem daqui tem foto daquela que vem dentro do negocinho assim, no canudinho, não sei como é que chama aquilo lá, mas vem dentro de um canudinho assim, como é que chama aquilo lá?
Binóculo? É isso? Tinha aquele negocinho assim que você olhava assim, ó. Ô, gente, vou contar um negócio pra vocês. Deve estar com a minha mãe aquilo lá. Eu tenho uma daquela. Pensa num nenenzinho feio. Barrigudinho. Barriguinha devia estar cheia de verme. Que a barriguinha assim, vem. Aí eu vejo a molecada hoje, eu falo assim, nossa, os meninos nascem tudo bonito hoje, né? Não é assim? Vocês não acham que a gente está melhor agora também? Porém, quando a gente fala isso, nós estamos falando da aparência física, né? E o Chico, lá através do Emmanuel, né, relata o seguinte, que a natureza divina vem trabalhando neste nosso corpo físico há milênios. Olha só como, né, Deus é bom com a gente. Vem trabalhando no nosso corpo físico há milênios, preparando esta máquina física, esse organismo que nós estamos habitando hoje. E realmente hoje ele está muito melhor do que antes, porque a cada dia mais ele vem se aperfeiçoando. É assim que funciona. Bom, se a natureza divina vem trabalhando no organismo físico há milênios, colocou à nossa disposição esta perfeição, esta máquina maravilhosa, cabe a nós fazermos o quê? Conservar, cuidar dela. Nós estamos fazendo isso a contento? Porque pensem bem, como é que se formou esse nosso corpo físico? Olha a perfeição da coisa, né? Uma célula, 2 células, 4 células, 8 células, foi se subdividindo para formar um corpinho. 21 dias, o corpo estava pronto lá, só ia crescer, dentro do útero da nossa mãe. Com uma organização energética que foge muitas vezes à nossa capacidade de entendimento de como é que se formam os órgãos. Que energia que está por trás disso? Que perfeição que existe por trás disso? Para formar todos os nossos órgãos com extrema perfeição e eficiência. Cada um de nós. Milênios a natureza divina trabalha em cima disso. E aí é dado para a gente de presente. Para que a gente possa viver aqui, para que a gente possa usufruir dessa experiência material com este veículo aqui. Então o que é que nós temos que fazer com ele? Cuidar muito bem. Nós sabemos cuidar do corpo físico? Então, será que nós sabemos e não cuidamos ou não sabemos? Eu acho que nós sabemos. Tem um monte de gente lá atrás dizendo, eu acho que nós sabemos. Sim, nós sabemos o que tem que fazer. Nós sabemos. Porque hoje nós temos muito mais informação do que há muito tempo atrás. Nós sabemos o que faz mal para o nosso corpo. E sabemos o que faz bem para o nosso corpo. Porém, nós estamos numa situação que nós ainda, assim, sofremos. Nós ainda temos muitas dificuldades. Nós ainda temos muitos desafios por não fazer o que precisa ser feito. Poxa vida! A natureza divina levou milênios para projetar isso aqui para nós. Para de repente a gente acabar. Não tão pouco tempo. Lembrando que além disso, Deus nos deu livre-arbítrio para que a gente formulasse uma responsabilidade em cima disso. Em cima desse presente que nós ganhamos. Por que Ele deu livre-arbítrio? Porque Deus não quer ser igual aos encarnados, né? Por exemplo, que nem a gente. Vamos imaginar, eu falei de veículo, né? Vamos imaginar o seguinte. Você tem um veículo mesmo, um carro. E você vai emprestar esse carro para o seu filho. 18 anos. Acabou de tirar a carta. Ele chega e fala, pai, eu preciso do teu carro emprestado. Você fala, a chave está ali em cima, o tanque está cheio. Vai, meu filho, aproveita. É assim que você fala?
Não é assim que você faz. O que você pergunta? Onde é que você vai? Quem vai com você? Que hora você vai voltar? Vai ter bebida alcoólica lá? Né? Quer dizer, você já começa a fazer uma série de perguntas, tal. Por quê? Porque você está com medo de que o seu filho cause qualquer dano no seu carro. Claro que você tem a preocupação com o filho também, mas tem a preocupação com o carro também. Eu vou lá saber o que ele vai fazer com esse carro aí. E aí a gente coloca umas outras recomendações. Não vá correr, né? Presta atenção. E se ele pedir o teu carro para viajar? Fala assim, não, eu vou viajar, pai. Vou com meus amigos ali. Ali aonde? Ali em Salvador. 10 dias. É logo ali. Nós vamos ficar uns 10 dias lá. Quer dizer, já saiu, a tua preocupação já aumentou um pouco mais, não é assim? Porém, Deus não fez isso com a gente, não. Deus nos deu o corpo e falou, vai. É com você. Cuida desse negócio lá. De modo que cada um de nós temos a responsabilidade de cuidar dessa máquina física que nos favorece, que nos ajuda aqui nesse mundo. Aí tem até gente que fala assim, ai, mas eu nem gosto muito do meu corpo, não. Eu queria ser diferente. Se eu pudesse escolher, eu também seria diferente. Eu também seria diferente, né? Porém, isso aqui é o que eu mereço. Isso aqui é o que eu consegui com as minhas energias formar para mim, ajudar nessa formação. Porque na verdade o corpo é só o veículo. Nós estamos buscando aqui mesmo uma alteração em qual organismo? No organismo da alma. E aí o Emmanuel fala assim, ó, séculos depois de séculos, ainda não está pronto. Séculos depois de séculos. Ou seja, nós já viemos aqui várias vezes, reencarnamos várias vezes. Com qual objetivo? De trazermos uma melhora no nosso organismo da alma, no nosso espírito. Buscarmos sermos mais evoluídos, melhores. É isso? Se parasse aí, a gente ia falar assim, tá bom, eu vou me preocupar um pouco mais com isso. Vou prestar mais atenção nisso. E vou buscar um pouco desse negócio aí. Porém, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec questionou, né, a espiritualidade. Qual é o objetivo da encarnação? Sabe qual que é o objetivo da encarnação? É buscarmos a perfeição. Esse é o objetivo. Porém, eles dizem o seguinte, que além de buscarmos a perfeição, cada um de nós temos que contribuir para a obra divina, de trazer a perfeição para este mundo aqui. Quer dizer, não é só a gente se preocupar com a gente, nós temos que nos preocupar também com a obra de Deus, que é esse mundo que a gente está habitando aqui. A gente tem pensado assim? É igual o pessoal fala muito do mundo de regeneração, né? Que esse mundo vai ser um mundo muito melhor. Todos nós estamos acreditando nisso. Todos nós estamos esperando isso. E o que é que nós estamos fazendo por isso? Porque no livro Plantão de Respostas, do próprio Chico e do Emmanuel, ele fala que em 2057, o plano de regeneração vai estar instalado aqui na Terra. E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer? Você? Eu também. Se você mencionou isso daí, ó, eu vou fazer, eu também quero. Porque somos cada um de nós que vamos fazer. Não é Jesus que vai voltar aqui e vai falar assim, gente, eu vim aqui agora, porque agora nós vamos botar ordem na casa aqui. Agora nós vamos organizar a coisa aqui. Agora é o seguinte, ó, parem de ser maus, parem de ser egoístas, comecem a ser mais amorosos, comecem a ser mais antenados na ajuda ao próximo, na caridade. Vocês acham que Jesus vai voltar aqui para fazer isso? Não vai. Não vai.
Muitos de nós já estão nesse caminho, já estão nesta busca. E a ideia é que todos nós entremos nesse propósito. Para o bem de quem? Para o bem e grandiosidade de Deus? Não, para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Porque eu quero estar lá em 2057. Não sei, né? Eu não fiz nem as contas para saber quantos anos eu vou ter. Eu não quero nem saber de mim. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. E quero ajudar a participar nessa construção. Cada um de nós aqui vamos construir isso. E eu falo assim, cada um de nós, porque eu sei que tem um monte de gente aqui. Eu sei que tem um monte de gente aqui que está querendo isso, que está buscando isso. Porque eu vejo trabalhando aí. Um monte de gente que vem aqui, trabalha, dedica um tempo. Ah, Edinho, significa que esses daí então já são os regeneradores do nosso planeta? Não, nós não somos ainda, nós estamos buscando isso daí. Nós estamos buscando o conhecimento, nós estamos buscando as atitudes, nós estamos buscando aprender como é que faz. Mas estamos buscando, estamos querendo. E quando um se junta mais um, que se junta mais um, começa a criar força, vai criando força, o bem vai crescendo, vai se multiplicando e vai ficando melhor a cada dia. Porém, o que acontece? Todos nós sabemos que esse nosso período aqui é um período tanto quanto curto, né? Mas nós não estamos há séculos aí buscando essa organização do espírito, a organização da alma. Não estamos buscando? Quer dizer, significa que o nosso estágio aqui, ele é mais ou menos assim, a gente passa um tempo aqui na Terra, depois volta lá para o plano espiritual, passa um tempinho no plano espiritual, volta aqui para a Terra, plano espiritual, Terra. A gente vai assim, ó. Isso aqui eu aprendi a fazer com o Rodrigues. Vocês já devem ter visto ele fazer isso, né? Oi? Então, só fiz para cima, porque pode ser que ele vai lá para volta, não, vamos falar só para cima, né? Aí a gente vai lá para o plano espiritual, fica lá um tempinho e tal. Tem muitos espíritos que eles já, assim, eles são tão envolvidos ainda na matéria, não tiveram nenhum despertar, que quando eles voltam lá para o plano espiritual, eles não conseguem nem ter consciência direita do que está acontecendo. Eles ficam meio que atordoados. Diante do quê? Do apego à matéria que se tem. Porque não trabalham isso. Da mesma forma que a gente precisa cuidar do corpo físico, e que nós sabemos como cuidar do corpo físico. Depois nós vamos ver como é que cuida do corpo físico. Nós vamos falar um pouquinho. Porém, nós temos que nos preocupar também com o nosso espírito, para que a hora que a gente chegar do lado de lá, e quando é que vai acontecer isso? De preferência que demore bastante, né? Porque ninguém quer morrer. Ninguém. O interessante é que é o seguinte, que eu vejo um monte de gente falando que tem medo de morrer, e que não quer morrer, tá? Mas não se cuida. Não cuida. Nós não acabamos de falar, que está lá no livro, que o Chico cita, que esse corpo físico nosso aqui, ó, a natureza divina está trabalhando há milênios nele, né? Vamos cuidar, porque quanto mais cuidar, mais longe você chega. É igual um carro. É igual um carro. Você pega um carro, para ele ter vida longa, para ele conseguir te levar onde você quer, o que você tem que fazer? Cuidar dele. Porque senão ele vai deteriorando, vai quebrando, daqui a pouco ele quebra, já não tem peça mais para repor. Aí o que você tem que fazer com o carro? Encosta. Não, mas eu quero consertar. Falar, não, mas esse daí é importado. Esse daí só tem peça lá do plano espiritual. Não, porque tem uns carros que a gente compra que quebra. Você leva na oficina, o cara fala, essa peça aí não tem não. Tem que vir, tem que importar. Mas e agora? O carro vai ficar parado aí, ó. Enquanto não chegar a peça, ele fica parado. Não tem peça, né? E às vezes quebrou por quê? Má utilização. E a gente tem medo de morrer. Mas não utiliza direito muitas vezes. Então nós temos que procurar, primeiro cuidar do corpo físico, depois, claro, cuidar da organização da nossa alma, para que a gente chegue lá em cima com um pouquinho de potencial, para a gente raciocinar melhor, entender melhor o que acontece. Porque os espíritos falam o seguinte, que tem muita gente que chega lá, que tem as lembranças, com vagos pensamentos, ou através de sonhos, ficam meio
Agora, ninguém quer isso. Eu acredito que no nosso estágio aqui, nós já nem estamos mais nesse estágio. A gente já vai lá e já vai consultar tudo que nós fizemos mesmo. Para a gente preparar de novo o quê? A nossa volta. Porém, tudo que a gente mais quer quando chega lá... Aliás, tem um espírito, o Chiquito Moraes, ele fala assim, ó, achei tanto amor no céu que minha conta não movo. Para pagar o que devo, o jeito é nascer de novo. Quer dizer, não tem jeito, a gente tem que voltar para cá. O aprendizado é aqui. O laboratório é aqui. E nós já estamos aqui. Olha que maravilha. Estamos aqui num laboratório muito melhorado. A começar pelo corpo físico. Está muito melhorado. E a começar... E acrescentando as facilidades que nós temos hoje. Em todos os níveis. A gente tem acesso à informação? Tem, não tem? Tem acesso à igualdade? Aí, ó, tá vendo? Tem ou não tem? Tem acesso ao amor? Tem acesso ao carinho? Tem acesso à ternura? Sim! Quando eu falei assim, nós temos acesso à igualdade? Temos. Nós temos. Eu não falei dos outros. Eu estou falando de nós. Se você quiser se equiparar, se igualar com qualquer pessoa, você pode? Sim, basta você entender isso. Que cada um de nós somos um espírito em evolução. Que as diferenças físicas nós só temos enquanto estamos aqui. Lá no plano espiritual elas desaparecem. Né? As diferenças sociais a mesma coisa. Se eu quiser viver dessa forma, eu posso. Nós já temos. Posso ter qualquer tipo de informação? Sim, hoje nós temos a internet à nossa disposição. Como é que a gente pode alegar? Eu não sei. Eu não sabia disso, não conheço. Porque nós não quisemos conhecer. Porque nós ainda não quisemos essa informação. Porque a hora que a gente se predispõe a buscar... Eu inclusive, vou dar um exemplo de uma informação que eu busquei uma vez... algumas pessoas já devem ter até ouviram eu falar disso. Que na minha cabeça tinha um negócio que não encaixava. Que eu falava assim, Deus errou numa coisa. Pouco pretensioso, né? Hã? Pouco arrogante eu, né? Deus errou numa coisa. Mas eu vou explicar para vocês. O que eu achava, onde que eu achava que Deus tinha errado. Ó, raciocina comigo. A mulher, aparelho reprodutor feminino. A mulher tem 2 ovários, não tem? 2. Qual que é a função do ovário? Liberar o óvulo para fecundação. A grande maioria das gestações, a grande maioria, esmagadora, é gestação de um feto. Na minha cabeça, se tem 2 ovários, tinha que ser gestação de gêmeos. Tinha que ser uma gestação gemelar, porque tem 2 ovários. Aí eu andei perguntando para umas pessoas aí, como é que funcionava. Eles não sabiam responder para mim, não. O que eu tive que fazer? Buscar informação. Que diferença que ia fazer para a minha vida? Eu, homem, nada a ver com aparelho reprodutor feminino. Não me diz respeito. Mas eu queria pegar Deus. Falei, vou atrás. Aí fui atrás da informação. Chego lá, o que eu descubro? Descubro o seguinte, que esse nosso corpo físico que nós estamos falando, ele é tão perfeito, ele foi modelado assim, ó, de tal forma que ele se organiza que a cada mês é um ovário que é responsável pela liberação do óvulo e responsável pela gestação. Então funciona assim. O ovário direito liberou o óvulo, ele é responsável, caso ocorra a gestação, pela manutenção hormonal daquele feto que está se iniciando ali, daquela nova vida que está se iniciando ali. Enquanto o ovário esquerdo está descansando e se preparando para o outro mês. Ou seja, 2 ovários, porém eles intercalam na liberação do óvulo. Falei, caramba, tá tudo certo. Fiquei morrendo de vergonha. Fiz uma prece. Falei assim, desculpa aí Deus.
Não foi dessa vez. Te pego na outra curva lá, viu? E assim, é possível que tenha gente que está aqui, que nunca me viu, nunca viu eu falando. Fala assim, escuta, esse cara é louco. Vai falar desse jeito de Deus, né? Olha só como que a gente vai evoluindo. A gente tinha medo de Deus na época do Moisés. Porque quando Moisés veio aqui, Moisés diz o seguinte, criou aquela pena de talião, vocês lembram, né? Olho por olho, dente por dente. Era assim que funcionava. E tinha os 10 mandamentos também. Então, olha só a contradição. Se você roubar, o que nós vamos fazer? Cortar a sua mão. Olha a contradição. Se lá nos mandamentos de Deus estava lá, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, como é que Deus poderia se contradizer mandando cortar a mão de alguém? Porém, nós aprendemos lá na época de Moisés, de que era para a gente ter medo de Deus. Não era assim? E nessa encarnação também. Aprendemos nessa. Vou contar para vocês, quem que me ensinou isso? Minha mãe. Minha mãe falava assim, Deus está vendo. Ó, ameaça. Ameaçando. Como se Deus fosse, né, ter algum tipo de sentimento, ficar com raiva de mim, ou ficar bravo comigo e me punir. Né? Mas ainda bem que a minha mãe não fala mais isso não. Hoje só minha esposa fala, Deus está vendo. Né? É uma coisa que às vezes a gente utiliza para botar medo nos outros. Fala, ó, quando a gente não fala que Deus está vendo, a gente fala assim, Deus castiga, viu? Castiga nada. Castiga nada. Então não tem ideia. Eu falo desse jeito assim, com muita naturalidade. Às vezes eu falo algumas coisas, dou risada, o pessoal fala assim, ah, mas isso não é ruim, não? Você está dentro do centro espírita? Eu falo, eu estou. Mas a espiritualidade, Deus, Jesus, eles me conhecem lá de fora. Não é daqui não. De modo que eu posso ser aqui bem parecido com o que eu sou lá. Aliás, é melhor assim. Porque todo mundo já fica me conhecendo, sabendo o jeito que eu sou, porque eu sou difícil. Né? É bom assim. Então, o que acontece? A gente intercala períodos aqui para aprender, aqui para refletir, aqui para aprender, aqui para refletir. E com isso, a gente vai travando batalhas difíceis aqui nesse mundo. Desafiadoras. Porque o que acontece? Nós formamos uma rede de informações gravadas lá dentro do nosso subconsciente, através das vidas passadas que nós tivemos. Então tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós sentimos e tudo que nós fazemos, se perde? Não. Nem quando a gente volta numa outra reencarnação. Então fica tudo aqui, ó, gravadinho aqui numa CPU. Está gravadinho, isso aqui é do nosso espírito. Está gravadinho. Aí a gente reencarna novamente. Está aqui, corpo físico, cérebro bonitinho, aprendizado, vivência nova, está aqui. Porém, quando a gente vai tomar alguma decisão, ou acontece alguma coisa, algum estímulo, para que a gente sinta, para que a gente pense, para que a gente fale alguma coisa, isso aqui embola. Porque a gente tem as informações de hoje, porém ele busca instintivamente informações que nós temos de vivências lá do passado, e às vezes a gente fica em dúvida de como é que nós vamos fazer. E às vezes a gente entra em conflito por conta disso, porque a gente não sabe como agir, a gente não sabe como fazer. A gente recebe uma provocação, às vezes não dá nem tempo de passar aqui, ó, no que nós sabemos. Isso daqui vem primeiro como impulso e a gente já age, fala e às vezes nem pensa. E cada um de nós é possível que tenha muita coisa guardada aqui dentro, muita vivência, muita experiência completamente diferente da que nós estamos tendo hoje. A experiência que nós estamos tendo nessa encarnação é muito diferente da que nós tivemos na nossa última encarnação. Ou nas últimas encarnações, porque não é só uma. Por exemplo, há um tempo atrás, gente, a gente não precisa nem voltar muito tempo atrás não, é pouco tempo atrás. Vamos voltar aí a 100 anos atrás. 100 anos atrás. Não é muito não. E o que eu vou falar aqui, teve gente que viveu nessa encarnação. Nessa. Por exemplo, um homem casava.
O que é que ele podia fazer com a mulher dele? Lembrando que nós temos a informação de que nós somos iguais perante Deus, de que nós somos espíritos em evolução, que essa diferença física existe só que no plano espiritual não. Mas o que um homem podia fazer? Simplesmente o que ele quisesse. Ele podia bater na mulher? Podia. Tinha uns que chegavam até a matar a esposa. E falavam que a esposa tinha feito alguma coisa errada lá. Sabe o que acontecia com o homem? Nada. Nada. Filho. Vamos falar de filho. Há 100 anos atrás. Teve gente que viveu isso nessa. Há 100 anos atrás. O seu filho fazia uma arte. O que você podia fazer? Aliás, o que a grande maioria fazia? Batia. Com o quê? Quem é que falou aí? É isso. Com o que tivesse mais perto. Com o que tivesse no jeito. Espancava-se filho. Machucava-se filho. Eu lembro que o meu pai... por que eu falei assim? Tem gente aqui que talvez já tenha vivido isso. Eu lembro que o meu pai contava, né? Está lá no plano espiritual. Agora deve estar contando lá para o povo lá. Ô pai, perdoa o seu pai agora aí, pelo amor de Deus. Mas ele contava o seguinte, que o pai dele, né, ficava bravo com eles e corria. E ele conta uma vez que eles estavam no sítio e eles faziam um monte de arroz para depois bater aquele arroz, né, tal. Então ele tinha aquele monte de arroz assim, ainda sem estar batido. E o pai dele veio correndo atrás dele e ele pegou menino, subiu naquele negócio. E o pai dele não conseguia subir, porque a hora que o pai dele subia, ele empurrava com o pé, os negócios lá do arroz, caía tudo para baixo. Não foi nada não. O pai dele foi lá, sabe aqueles negócios assim, aquele tridente, né? Quando eu falei do tridente, todo mundo já pensou no capeta. Não, é aquele só de virar arroz, virar feijão assim, que tem aquelas 3 lancinhas com aquela ponta. Eles usavam aquilo para virar. O pai dele catou um negócio daquele e foi lá. Furou tudo a bunda dele. E ele falou assim, e o meu medo não era dele furar, porque enquanto ele estava furando ali, eu estava saindo tudo bem. Ele falou, se eu cair, ele me mata. E quantas pessoas não aconteceu isso? Se a gente voltar um pouco mais no tempo, era possível a gente ser dono de outro ser humano. Gente, nós estamos falando pouca coisa atrás. Nós não estamos falando desses séculos que o Chico conta no livro, que o Emmanuel relata no livro. Nós estamos falando de pouco tempo atrás. Podia ser dono de outro ser humano. O que eu podia fazer com ele? Eu era dono dele, eu podia fazer o que eu quisesse, ele era meu. Porém, isso está tudo embolado aqui, tudo embolado aqui dentro, aqui, nessa nossa convivência, nessas últimas convivências que nós tivemos aí para trás, nas outras encarnações. E hoje nós estamos numa outra proposta, porém, isso está aqui dentro, conflitando com as informações que nós temos, de bondade, de perdão, de paciência. E o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Bom, tem gente que fala assim, mas eu tenho um negócio que eu não concordo. Eles falam para mim. Eu falo assim, porque fala que a gente teve vidas passadas, que a gente está aqui para a gente aprender, para a gente resgatar. Eu não lembro o que eu fiz. Como é? Isso. Ela falou assim, graças a Deus, né? Eu também penso assim, eu não queria lembrar não, de jeito nenhum. Inclusive, na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para a espiritualidade, né? Por que quando o espírito está encarnado, ele não pode se lembrar das encarnações passadas? A resposta é, porque assim Deus o quer na sua sabedoria. Porque se ele soubesse o que ele tivesse, né? Se nós pudéssemos ter a informação do que nós fomos no passado, isso poderia simplesmente trazer para a gente uma vergonha imensa, ou simplesmente acalentar o nosso orgulho, que já é grande aqui. A gente ficaria mais orgulhoso ainda de nós, dependendo da informação. Ou ficaria morrendo de vergonha, né? Então é por isso que a gente não se lembra, não. É por isso que a gente não se lembra. E ele fala assim, que o fato, lá na pergunta 392, que o fato da gente não se lembrar, nos deixa senhores de nós mesmos. Ou seja,
O que a gente fizer é por aquisição própria, não é por vigilância, não é por nada. Então eu fico imaginando, eu nem queria saber o que eu fui. Conhecendo os impulsos que eu tenho, muitas vezes, daqui para cá. Conhecendo as reações, às vezes, que eu tenho, nem quero saber. Deixa eu quieto aqui, brigando nessa parte aqui. Quero brigar nessa parte aqui. Quero trabalhar nisso daqui. Para que eu possa fazer o quê? Cumprir meu papel aqui. Que é chegar um pouquinho mais perto da minha evolução, da minha perfeição e contribuir. Dar a minha contribuição para esse mundo que eu estou habitando aqui. Para esse planeta que eu estou habitando. É isso que eu quero. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, fala o seguinte, que existem 3 níveis de pessoas, que são aqueles que a maldade é tão intrínseca que ele nem pensa e já faz a maldade. Tem o outro que ele pensa na maldade, mas já não faz. E tem o outro que pensa, só não faz porque não tem oportunidade. Que é o que está acontecendo muito com a gente hoje. Às vezes a gente não faz porque a gente não tem oportunidade. Então qual que é o segredo? É começar a pensar, raciocinar, entender, né? Entender o nosso objetivo, o nosso papel, para cuidar de cada um de nós e buscarmos o quê? Conter esses impulsos. Porque esses impulsos todos nós temos. Está ali, está tudo ligado, tudo interligado com o que nós vivemos lá no passado. Está tudo ali. Mas e aí, o que eu posso esperar de mim então? Simples. Tudo o que é grandioso, tudo que é astronômico aqui nesse mundo é formado por quê? Pelo quê? Por matéria, não é? Porém, como é que se forma a matéria? Um átomo, outro átomo, outro átomo, outro átomo, microscópico, pequenininho, vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando, vai crescendo e vai formando os grandes monumentos. Como é que constrói? Como é que se constrói a nossa evolução? Como é que se constrói a nossa perfeição? Então é assim, ó, lá, um átomo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, o negócio vai crescendo. Como é que a gente constrói a nossa evolução? Uma experiência encarnado aqui, mais uma experiência encarnado aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, e a gente vai juntando todas as experiências reencarnatórias e vamos crescendo. Cada uma a gente cresce um pouquinho, cada uma é um degrauzinho, para que a gente chegue lá, e nós vamos chegar lá. Porém, a pergunta é, o que é que eu tenho feito nessa daqui para aproveitar ao máximo a minha estadia aqui? E aí é onde entra aquela primeira pergunta lá no começo. Como é que eu faço para cuidar do meu corpo físico? Existem N informações se a gente fosse falar. Tomar muito líquido, descansar o corpo físico. Descansar que eu digo é dormir mesmo. Dormir, trabalhar, movimentar, fazer exercício físico, comer, né? Comer alimentos saudáveis. E quando eu digo comer alimento saudável, tem muita gente que pensa o seguinte, bom, então não é para comer gordura, não é para comer muito açúcar, não é. Então as pessoas pensam, não estou falando nada disso. Eu estou falando que é para a gente encontrar uma maneira saudável de se alimentar. Praticar exercício físico. Movimentar o seu organismo. Cuidar de você. Cuidar de você. Todos nós sabemos o nosso limite. Todos nós sabemos. E todos nós temos essa informação à nossa disposição hoje. Cuida disso. E a outra parte é cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, entendendo todo esse processo. Porque às vezes, o que mais dá trabalho para a gente aqui, na nossa cabeça, porque o que mais dá trabalho para a gente somos nós mesmos. Muitas vezes a gente não se aceita, muitas vezes a gente não se permite errar, muitas vezes a gente se cobra demais, e aí a gente fica remoendo o quê? Remoendo coisas que aconteceu lá no passado,
coisa que você fez ou coisa que você deixou de fazer e você arrasta isso na encarnação inteira. Então o que dá mais trabalho para a gente é isso. E aí automaticamente você fica meio que sem tempo para fazer o quê? Para viver a tua vida hoje, com as pessoas que te cercam hoje, com o trabalho que você tem hoje, com o lazer que você tem hoje, com a família que você tem hoje. Então nós temos que nos atentar para isso. E aproveitar porque a nossa vida está muito boa. A nossa vida, a experiência aqui na Terra nunca esteve tão livre, nunca esteve tão boa, nunca esteve tão possível como está hoje. Porque hoje as facilidades que nós temos, as facilidades são imensas. As facilidades materiais mesmo, eu estou falando. As facilidades materiais. Hoje a gente tem comida em abundância. Hoje todo mundo que quiser ter alguma atividade profissional consegue. Hoje a locomoção ficou muito mais rápida, a comunicação ficou muito mais rápida. Tudo ficou muito fácil. Porém a gente tem que usar isso em benefício próprio. Porque muitas vezes a gente deixa tudo isso nos engolir. E a gente passa a viver para isso. E nós temos que passar a viver para outras coisas. Porque aí junta as pessoas que estão do nosso lado. Dentro do teu local de trabalho, o que você tem que fazer? Todo mundo pensa assim. Bom, eu tenho que chegar lá, tenho que cumprir meu horário e fazer o meu serviço. E as pessoas que estão lá dentro? E as pessoas que convivem com você? Só me dão trabalho, só me enche o saco. Se eu pudesse eu trabalhava sozinho. Não, às vezes você está ali exatamente para isso, para ajudar aquelas pessoas, para ser exemplo para elas, para sorrir para elas, para abraçá-las. E às vezes, muitas vezes, elas são mecanismos para você treinar o perdão, treinar a paciência, treinar a tranquilidade, porque isso também vai refletir no seu corpo físico. E vai refletir diretamente nas suas emoções, na sua alegria, no seu bem-estar. E dentro da sua casa? Como é que é com a sua esposa? Como é que é com o seu marido? É ali que a gente tem que exercitar. Porque muitas vezes vem daqui o impulso, ó. Breca o impulso. A nossa função é essa. Nós não estamos mais nesse nível. Hoje nós temos muito mais liberdade para reagir, para amar, para sermos tranquilos. Nós não podemos mais cair na besteira de depositar na mão dos outros a nossa alegria, as nossas riquezas, o nosso conforto. Não. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. A mulher estava sentindo uns problemas físicos lá, e aí ela foi ao médico. E o médico fez um check-up, fez todos os exames, falou assim, olha, a senhora precisa fazer exercício físico, a senhora faz exercício físico? Ela falou, não. A senhora trabalha fora de casa, tem atividade profissional fora da casa da senhora? Ela falou, eu tenho sim. Falei, é longe? Ela pegou e falou, não, dá uns 8 quarteirões da minha casa até no trabalho. E como é que a senhora vai para lá? Eu vou de carro. Então vamos combinar o seguinte, a senhora vem almoçar em casa? Falou, vou. Falou, então a partir de hoje a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai a pé de manhã, sai uns 10 minutinhos, 15 mais cedo, vai a pé de manhã para o trabalho. Na hora do almoço a senhora volta a pé, almoça, volta a pé para o trabalho. A hora que a senhora sai à tarde, a senhora volta de novo para casa a pé. Quer dizer, são 8, 16, 32 quarteirões rodados todo dia. Vai fazer uma diferença na vida da senhora. Ela falou, não vou fazer isso não. O médico falou, mas por que não? Vai fazer um bem danado para a senhora. Ela virou e falou assim, eu não posso fazer isso não, doutor. Falei, por quê? Os vizinhos vão começar a falar que eu estou sem dinheiro para pôr gasolina no carro. Ou seja, muitas vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros vão falar e deixa de viver. E deixa de ser feliz. Deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Porque a gente é muito, assim, suscetível, né? A comentar coisa ruim, a falar de coisa ruim, a ser fofoqueiro. Nós temos isso dentro de nós, porque a gente vem daqui, esse negócio aqui, ó, breca. Eu não sei vocês, mas eu tenho que fazer um esforço terrível às vezes, para não fazer essas coisas. Aí vocês estão perguntando assim, que coisas, Edinho? Tipo assim, você tem um vizinho que tem um carro muito bom.
né? Um carro importado. Aí de repente um belo dia ele aparece com um fusquinha lá. O que a gente já fala? Quebrou. Corta essa relação, que isso não é bom para você, né? Porque às vezes se você for ver, o seu vizinho catou aquela BMW lá, um carro que ele tinha importado, uma Mercedes, sei lá, uma Land Rover, simplesmente trocou num terreno, num condomínio fechado, e aí você achando que ele quebrou. Daqui uns dias ele passa lá na tua casa e fala assim, tchau, tudo de bom, tô indo pro condomínio fechado. Fala, é? Aí ó, a inveja, ó, comendo aqui dentro, né? Mas pode ser o contrário também, teu vizinho tem um fusquinha, de repente ele aparece com um carro importado lá, o que aconteceu? Está roubando. Certeza que está assim com alguém por aí. É tóxico. Né? Ou seja, a gente tem isso dentro da cabeça da gente, para com isso, né? Nós temos que parar com isso. Às vezes a gente vê dois homens abraçados na rua, fala lá, estou falando que esse negócio está perdido, esse mundo está perdido. Olha lá, dois gays. Você lá sabe quem que é os caras. Aí com relação a isso uma vez, eu fiquei imaginando o que eu não devo ter causado nas pessoas. Porque o meu irmão me ligou e falou assim, eu preciso ir ver um terreno lá em Badibacite, que eu estou vendo um terreno para comprar lá, eu quero ver como é que é esse negócio, você não vai comigo? Eu falei, não, eu vou com você, nós vamos juntos lá em Badim, então, ver o terreno. Eu falei, mas vem cá, nós temos, como é que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos com 2 carros? Não, vamos fazer o seguinte, vamos parar ali no shopping, a gente larga um carro estacionado no shopping, e vai com um carro só. Beleza. Aí o que eu fiz? Cheguei primeiro que ele, pensei comigo, bom, nós vamos com o meu carro então. Parei meu carro no sol, porque do lado tinha uma vaga na sombra. Daí a pouco aponta o meu irmão lá. Eu entro lá no meio do estacionamento do shopping assim, ó. Parecia que eu era um manobrista do shopping. Aí meu irmão veio, parou o carro na sombra, desceu do carro e me deu um beijo. Me abraçou e me deu um beijo. Monta os dois no carro e ó, rumo Badi. que todo mundo deve ter pensado de nós dois, né? Então, às vezes a gente, sabe, deixa de fazer as coisas preocupado com o que os outros... Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe com o que você anda pensando, com o que você anda falando, porque é isso que vai fazer a diferença. O outro, tá, se ele, teu vizinho, tá lá com o Fusca, roubou e comprou uma BMW, não é problema seu, é dele. O outro vizinho de baixo está traindo a esposa dele, não é problema seu. O outro lá de baixo está mexendo com droga, não é problema. Gente, não é problema nosso. O que cada um faz não é problema nosso, né? Tem muita mulher hoje se cuidando, vai para academia fazer academia, né? Aí fica com o corpinho mais organizado, tal, né? Aí os outros que estão com inveja falam assim, ó, viu a mulher do fulano lá? Falou, vi, certeza que está metendo chifre nele. Esse negócio da academia só pode... O que você tem com isso, criatura? Viva a tua vida. Viva a sua vida, né? O importante é o que nós estamos pensando e o que nós estamos fazendo. Agora, o que é que você tem feito pelas pessoas que trabalham com você? O que é que você tem feito pelas pessoas que moram com você? Quanto amor você tem entregue para eles? Quanta paciência você tem entregue para eles? Quanto empenho você tem entregue para eles? Quanto tempo você tem dedicado a eles? E quando a gente fala em tempo é engraçado, porque a gente fala assim, todo o tempo do mundo. Trabalho de sol a sol, para botar comida dentro daquela casa, para pagar as contas. Não é desse tempo que eu estou falando. É aquele tempo de você sentar do lado dele, dar um sorriso para ele, e ele virar para você e falar assim, qual é, pai? Você simplesmente vira para ele e fala assim, sabia que eu te amo? De vez em quando eu falo isso para meus filhos. Sento lá assim, fico olhando. Eu falo, qual é, pai? Sabia que eu te amo? Sabe o que eles respondem? Eu sei. Desse jeito. Mas não interessa, fala para eles. Para sua esposa. Não, mas eu dou todo o tempo do mundo para ela. Eu faço tudo que ela quer. Não é você fazer tudo que ela quer.
É você ficar um tempinho do lado dela, elogiar tudo que ela faz. Elogiar o cuidado que ela tem. Agradecer pelos filhos que ela te deu. Esse é o tempo que você tem que dar para os outros. Não, mas eu não... Edinho, você está falando em tempo? Pensa numa mulher trabalhadeira. Pensa comigo, sou eu. Edinho, eu trabalho fora de casa para ajudar a pagar as contas e ainda que dentro de casa eu faço tudo. E eu acredito. Porque a minha esposa, ela não tem atividade profissional remunerada. Mas a minha esposa trabalha o dobro do que eu trabalho só em casa. Não para. Da hora que ela levanta até a hora que ela vai dormir. É aquela mulher trabalhando. Às vezes eu falo para ela assim, para um pouco. Mas se você parar, o que vai acontecer? Eu não dou conta de fazer. Larga. Você não tem que dar conta do serviço só não. Você tem que dar conta de dar amor para os outros. E ela fala assim, não estou conseguindo. Eu falo, vem aqui que eu vou te ensinar. Senta aqui. Olha para mim, fala que me ama. Vou perder a oportunidade. Né? Mas eu falo para ela, fica um pouco em paz, deita lá, põe a perna para cima, criatura, abraça seus filhos, sorria para eles, não fica só cobrando as notas da escola, o trabalho, a tarefa. Não fica brigando comigo que eu estou sujando tudo, que eu sou desorganizado. Não, vem, me abraça. Passa por cima de tudo isso. Porque muitas vezes para a gente conviver e amar as pessoas, a gente tem que fechar os olhos, passar por cima de tudo e bloquear aqui, ó. Vamos pensar só aqui no que nós estamos aprendendo, nas informações atuais, que nós temos que melhorar e temos condições para isso. Mas Edinho, tudo aquilo que eu sinto, dá uma segurada lá embaixo. Porque às vezes a gente embola tudo. Às vezes a gente tem decepções com amigos. A gente teve lá no passado amores não correspondidos. Às vezes tivemos decepções financeiras com pessoas. E a gente começa a carregar tudo isso e fica remoendo e descontando hoje nas pessoas que estão querendo te amar do teu lado. De modo que é uma questão de escolha. E o Emmanuel, através do Chico, coloca isso com muita clareza. Nessa lição 4 do livro Roteiro. E eu espero que todos nós possamos cada dia mais atentarmos para todas essas informações e cuidarmos melhor de nós mesmos, tanto do nosso corpo físico como do nosso espírito. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela oportunidade de termos esse bate-papo, essa conversa.